noite. Vou aqui convidar os novos participantes de hoje do Terapia. A terapeuta Célia Maria. Vamos aguardar aqui elas entrarem. Só um instante, por favor. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vou guardar aqui. Psicanalista Lúcia e terapeuta Célia. Estamos aguardando elas entrar. A psicanalista Lúcia não está conseguindo entrar. Célia Maria também não conseguiu entrar. Vou convidar novamente. Boa noite, Eunice. Boa noite, Meire. Estou aguardando aqui. A Célia conseguiu entrar. Terapeuta Célia Maria. Boa noite, Célia. Boa noite, Priscila. Joana entrou. Boa noite. Vamos aguardar aqui. Aqui é a Célia. A Lúcia. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Eu aceitei aqui, também já enviei o convite. Como é que você tá, Célia? Tá tudo bem? Nem, tô bem, graças a Deus, Ariane. E você? Que bom, também tô bem, graças a Deus. Bom. Lúcia, eu mandei o convite e também já aceitei quando você mandou aqui para mim. Ah, tá. Nesse campo tô meio leiga ainda, Ariane. Eu espero chegar a mensagem escrito lá. Ariane está te convidando. Aí eu vou e Ó, a clico. Lúcia, Ah, consegui. quem sabe faz ao vivo, Verdade. não Boa é? noite, meninas. Boa noite. Todo mundo bem? Tudo ótimo, Graças a Deus. graças a Deus. Então, vou começar aqui e nós sempre começamos com a nossa abertura, que é a respiração. A respiração, ela relaxa, ela sintoniza, né? A respiração profunda, ela é capaz de parar uma crise de ansiedade. Fazendo bem feito, pelo tempo certo. Então, ela é muito necessária. Então, vamos fazer a respiração agora nesse momento. Então, feche seus olhos, respire fundo, puxe o ar o máximo que você conseguir, solta lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz e solta lentamente. Aqui não é palco, é um espaço seguro. E hoje a nossa frase é: o que você não cura, você repete. E o que você repete, vira destino. Boa noite, espero que todos estejam bem, em paz, com muita saúde. Sou Ariane Moura, terapeuta, e junto com a terapeuta Célia Maria, apresentamos o Terapia Cast. Que ele tem um propósito e existe para levar a terapia na sua vida. Então aqui é um encontro, é um espaço de consciência. É um espaço que não há julgamentos, não há certo ou errado. Aqui nós conversamos o que normalmente você não esconde. Tá? O que você esconde, o que você não fala.
né? Fica ali guardado, deixa essa caixinha aqui. Aqui a gente toca nessa ferida. Então, nós falamos de histórias reais. Hoje a gente tem uma convidada especial aqui. Ela é profissional da área, ela é psicanalista, entre outras formações. E ela vai contar um pouco da sua história, como é que ela, né, entrou nesse ramo, se ela acreditava em terapia, o que a terapia transformou na vida dela, porque são histórias reais. Todos nós que somos profissionais passamos ali por momentos difíceis. Temos traumas, todo mundo tem trauma, temos bloqueios, não existe ninguém sem trauma e sem bloqueio. Só depois que faz a terapia, que mergulha no processo, é que consegue se libertar. Então, terapia Cast é para todo mundo. É para as pessoas que estão cansadas de segurar tudo sozinha, para pessoas que têm pensamentos acelerados, quem, né, tenta dar conta de tudo, quem pensa que está sozinho e não está sozinho. Temos profissionais, temos aqui muita gente capacitada para segurar na mão e caminhar junto. Então, quem quer começar a terapia e tem medo, nossa, como é que é terapia? Dói, não dói, é difícil. Aqui é onde você tira suas dúvidas sobre a terapia. Então, não precisa ter medo da terapia, né? Vai doer às vezes para não doer nunca mais, para aliviar todo aquele processo, ressignificar tudo. Você voltar a viver, a terapia transforma vidas, a análise transforma vidas. Independente qual seja a terapia que você fizer, né? Você vai conseguir ali se desvincular do seu passado, daquela dor, é maravilhoso, né? Então, terapia Cast, ele não traz respostas prontas. Ele provoca você, né? O que você está evitando, o que você não quer falar. Então, a gente provoca a consciência para você trazer aquilo, elaborar, ressignificar e te libertar. Então, a gente fala que a vida como ela é, a gente traz dores reais, com responsabilidade emocional. Então, é um espaço para sentir, refletir, reconhecer, um espaço seguro. Então, nós falamos sobre terapia, que aqui é um espaço terapêutico, né? Terapia ao vivo, na vida real, das nossas vidas, da vida da convidada que está aqui hoje, que traz reflexões profundas e processos reais. Então, todo mundo merece ser escutado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, agora eu vou passar aqui a fala para a terapeuta Célia Maria e ainda vou deixar mais uma frase de reflexão. Ser forte o tempo todo também é uma forma de se machucar. Reflita sobre isso. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite mais uma vez para todos, né, que estão participando, para nossa convidada, a Lúcia Ribeiro. E eu não estou compartilhando a tela com a Lúcia, não estou vendo ela, só a Ariane. E agradecer também por todos que estão aqui ao vivo com a gente, com essa participação. E esse podcast, ele é de uma tal forma simples, mas ao mesmo tempo profundo, né, Ariane? Foi isso que você disse, é da vida real, a terapia da vida real. Então, a gente fala aquilo que muitas vezes aconteceu, mas que sobressaiu. Passamos por isso, não ficamos parados naquela dor, a gente passa por ela. Isso é tão grande para quem está nos assistindo, provavelmente quem está dentro de uma dor nesse momento. Que saiba que isso vai passar. Tem meios, tem profissionais preparados para acolher e levar uma vida mais leve, uma vida mais sadia, uma vida verdadeira, sem você usar máscara, sem você usar performance tão difícil de carregar. Ser forte, muitas vezes, o tempo todo, pesa. Né? Deixa essa terapia. Todos nós aqui estamos, e aqueles que vão vir no futuro, esse vídeo. Essa terapia vai ter história, está só começando.
É isso mesmo. Então, agora, com vocês, a nossa, né, convidada especial, Lúcia, seja muito bem-vinda. Eu agradeço por aceitar o nosso convite, participar desse momento tão especial na nossa vida, na vida de quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, e que pode impactar e transformar uma vida. Muito obrigada por ter aceitado. Seja bem-vinda e vamos lá, se apresente, conte sua história, né? A gente vai dar uma pincelada sobre a ansiedade, que é um tema que marca muito, né? Hoje mesmo teve a notícia no G1, onde falou que depressão e ansiedade foi os afastamentos, né, que mais teve durante os últimos anos no nosso país. Então, o assunto é muito sério. Seja bem-vindo. Obrigada, Ariane. Obrigada, Célia. Boa noite, né, para vocês, a quem está conosco aí na live. Eu me chamo Lúcia Ribeiro, psicanalista clínica. Já atuo na área desde 2021. Né? E eu quero, em primeiro lugar, parabenizar vocês por esse espaço. É um espaço rico, porque, como a Ariane disse, as pessoas muitas vezes têm medo da terapia, né? E existe, infelizmente, ainda existe o tabu, né? Aqui na nossa cultura, a questão da terapia. E parabenizar vocês por esse espaço que vocês estão abrindo, né? Para que as pessoas possam entrar, assistirem, ver que não é isso, que as pessoas muitas vezes têm isso como, né, um tabu na sua mente. E agradecer também pelo convite. Muito obrigada pelo convite, agradeço. E estamos aqui para essa conversa. Eu conheci a psicanálise em 2020, no auge da pandemia. Olha isso, gente. Eu acredito que foi para muitos terapeutas que hoje atuam na área, também esse conhecimento desse universo terapêutico nessa época da pandemia. Por quê? Porque foi uma época que nós estávamos confinados. E para onde correr? Os consultórios estavam fechados, né? Ainda não existia muito aquela coisa do online. Então, tudo mudou. E para mim foi algo assim muito, muito importante, porque eu sou da época em que terapia era coisa de gente louca. Nossa, eu não preciso de terapia, eu estou bem, eu sou forte, né? Então, com isso, a gente vai só adoecendo, infelizmente. E na época da pandemia, foi em 2020, foi isso mesmo. Em 2020, eu ouvia as lives da Ângela Cirino. Eu não sei se vocês conhecem. A Ângela, ela tem um instituto, né? Instituto de Formação de Psicanalista, o IFD, Instituto Fazendo a Diferença. Então, eu assisti às lives dela e comecei a me encantar por esse universo. Eu assistia às lives e trazendo, aplicando na minha vida, e pensei, gente, isso aqui é para mim. Eu nasci para isso. Então, e foi justamente numa época em que eu saí do mercado de trabalho para poder montar o meu negócio próprio. Abri uma loja, imagine, 2019,
ainda não tinha, ainda não tinha divulgado que seria uma pandemia, né? Então foi no início de 2019, eu saí do meu trabalho e montei uma loja de roupa na época e fui trabalhar para mim. Quando, de repente, passou-se o carnaval e veio a notícia. Lockdown. Imagine só. Então, eu tive que simplesmente abaixar as portas, né? Esperar o tempo passar. E, enquanto isso, eu comecei a assistir as lives, como eu disse. Fui assistindo as lives e falei, gente, eu nasci para esse universo terapêutico. E o que acontece? Muitos traumas, porque eu, apesar de eu ser do meio religioso, eu sempre convivi com esse tabu que nós que somos evangélicos, nós não precisamos de terapeutas. O nosso terapeuta é Jesus Cristo. Ponto final. Então, se você tem uma causa, você precisa levar isso a Deus e tá tudo certo. Você não precisa porque você é cristão, você é evangélico, você não precisa. Então, você vai se adaptando, acostumando com esse ambiente e vai acreditando, sim, realmente, que você não precisa. E é totalmente contra, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela é tão extraordinária que a ciência, em nenhum momento, ela entra em atrito com a palavra de Deus. Ao contrário, faz-se uma junção. Porque a ciência revela a cada dia, a ciência revela que existe um ser superior, né? Então, nesse contexto religioso, eu pensei, gente, realmente eu não preciso de psicólogo, né? Eu não preciso de terapeuta. E foi nessa indecisão, eu cheguei até essas lives. E como esse instituto é um instituto com base cristã, veio acoplar com aquilo que eu já imaginava, que eu poderia buscar uma alternativa, que Deus, né, ele deixou para nós os médicos, os terapeutas, para quê? Para nos ajudar. Para nos ajudar. Então, e aí eu pensei, eu posso ser pastora, eu posso ser uma missionária, eu posso ser uma religiosa e posso ser terapeuta. E eu vou ser usada, eu vou ser um canal de bênção onde eu estiver. Então, nesse contexto todo, eu comecei a assistir as lives, me matriculei e de 2020 até neste exato momento, nunca mais parei de estudar. E a cada curso, um renovo por aquilo que você realmente sabe que você está no caminho certo. Então, eu já tem 4 anos que eu já atendo. E a cada paciente que chega é uma história diferente, é um aprendizado diferente. E com isso, eu trabalhei bastante os meus traumas. Eu sou a 6ª filha de uma família de 9 irmãos. Fui desejada pelos meus pais, mas em uma certa altura da minha vida, na minha adolescência, que eu tive um trauma muito forte. Traumas de abandono e rejeição. Muito, muito forte. Eu era muito nova. Muito nova. E isso eu trouxe para a minha vida, só que eu não tinha noção do que tudo que acontecia comigo
repetição de círculos, sabe? Eu não entendia, sem o estudo, né, da psicanálise, eu não entendia que eu estava repetindo a mesma história. Então, a questão do abandono, o trauma do abandono e o trauma da rejeição, eu analiso como os dois traumas que mexem muito com a estrutura humana. Ela traz para si uma crença que ela não é capaz, que ela não é merecedora. E com isso o tempo vai passando e você vai vendo que as pessoas vão realizando os sonhos dela, você vai vendo que as pessoas estão se realizando na vida e você fica estacionado. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ser mãe dos meus irmãos, mãe de todas as pessoas que estavam ao meu redor, mas eu não cuidava de mim. Eu não cuidava de mim. Então, manda aqui no peito que eu consigo. Entende? Então, eu trazia essa sobrecarga comigo durante muitos anos. Muitos anos. E quando eu sentia que eu não estava bem, hoje eu sei que eu tinha o quê? Ansiedade, síndrome do pânico. Mas eu levava tudo para o lado espiritual. Não, é porque eu estou fraca espiritualmente, então eu tenho que buscar mais a Deus. Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa espiritual. Imagine se eu pudesse hoje voltar, né, lá naquela época, seria muito mais fácil, porque é só você ir buscar os especialistas que hoje eu vejo assim, esse trabalho que vocês estão fazendo, por isso eu disse no início que é um trabalho muito válido, e para esses dias, então, nem se fale, porque traz conhecimento, e conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Aí quando eu digo para você a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala o quê? E conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando eu conheço a ciência, eu sei que Deus deixou os profissionais, deixou a Célia, deixou a Ariane, deixou a Lúcia, deixou a Maria, deixou a Joana, que hoje entende desse lado, né, que você precisa trabalhar a mente, porque se você está com a mente adoecida, consequentemente o seu corpo vai somatizar aquilo tudo e você vai parar numa clínica psiquiátrica. Ou você vai ter daqui a pouco um câncer. Né? Então, mas até eu chegar a esse ponto, que saber que nem tudo é espiritual, levou um tempo. Eu comecei a fazer análise durante a época do meu curso, fazer análise, porque é um dos tripés, né? Nossa, da psicanálise, fazer análise. E eu fui descobrindo os meus traumas. Claro que durante o curso também você vai se identificando e vai trabalhando, você vai vendo os pontos por que você age dessa forma, né? E daí para cá eu não parei. Tenho, justamente para eu poder conciliar dentro da igreja também, ajudar mulheres, porque desde os meus 21 anos, hoje eu tenho 48 anos. Mas desde os meus 21 anos eu trabalho com mulheres. Trabalhei com mulheres muitos anos. Muitos anos. E nesse meio tempo a gente se depara com muitas histórias. E quando você trabalha a ciência com a espiritualidade, não tem como dar errado. Não tem. Então, assim, como eu trabalhei com mulheres muitos anos, eu pensei, gente, esse é o meu propósito.
Esse é meu propósito de vida. Que desde muito nova as pessoas me procuravam para um conselho, né? Eu acho assim que nós que estamos aqui nesta área da saúde mental, por quê? O que que nos trouxe até aqui? O quê? Foi um propósito. Foi uma dor. A minha, eu sei quais foram. A dor da rejeição, a dor do abandono. Ela me trouxe até o meu propósito. E nós podemos, com o nosso propósito, ser agente de cura aonde nós estivermos. Onde estivermos. Então, hoje eu trabalho com pessoas, tanto em encontros de igrejas, trabalho também na clínica, e hoje eu sei que nem tudo é espiritual. Há um adoecimento na alma do ser humano, que muitas vezes você não cura somente com a oração, você cura com remédios, né? Tem a parte ali do psiquiatra, tem a sua parte que é do terapeuta. Então, cada um na sua função. E assim a gente vai nos ajudando e ajudando outras pessoas. Então, basicamente é isso. Eu estou terminando, né, o doutorado, e a minha tese, né, foi sobre rejeição, não podia ser diferente. Rejeição e o abandono. Então, isso mexeu muito comigo, muito, e trouxe muitos prejuízos para a minha vida, muitos prejuízos. Trouxe prejuízo também para pessoas também da minha convivência, porque quando você está ferido, quando você está sangrando, você sangra em cima das pessoas também. Então, para que nós não sangremos em cima dos outros, nós precisamos nos curar. Não tem como eu ser um agente de cura se eu não estou curada. Não tem como. Veja, no hospital nós temos o quê? Os médicos, os enfermeiros e os pacientes. Então, os médicos estão curados. Eles estão ali para curar as pessoas, os enfermeiros também. Assim somos nós aqui também na terapia, como terapeutas também. Hoje nós estamos nessa posição, mas nós já fomos pacientes. Nós já fomos pacientes. Nós sabemos a dor daquela pessoa que chegou na nossa clínica. Graças a Deus, Ariane, Célia e os outros que estão nos assistindo. Graças a Deus que hoje pessoas que chegam aqui até no meu consultório, se eu não ver que existe durante o nosso processo uma cura do lado de lá, eu não me dou satisfeita. Não é que nós somos obrigados a curar as pessoas, não é isso. Mas alguma coisa você precisa ter de diferente na vida daquela pessoa. Você precisa. Porque quando ele chega para você, porque já bateu em várias portas. E quando ele chega aqui na sua clínica, você não pode deixar ele sair da forma que ele chegou. Nós estamos numa live onde existe muitas pessoas aqui e as pessoas que ainda irão assistir essa live. Eu digo para vocês que chegam pessoas com traumas religiosos. Existem mulheres que são espancadas dentro da sua própria casa e não podem dizer isso a ninguém.
E elas vêm para a terapia para poder falar, ter um cantinho onde ela possa falar aquilo que ela realmente está sofrendo e não ser julgada por aquilo. Mulheres feridas, mulheres que estão nos altares das igrejas hoje, falando a palavra de Deus, pregando, expondo aquilo, mas lá no fundo elas estão machucadas. Então chega esse tipo de pessoas aqui. E eu, como terapeuta, eu tenho que dar o meu melhor. Aquilo que eu aprendi na teoria, mas também na prática. Porque quando nós estamos aqui, na posição de terapeuta, como eu disse antes, nós já fomos pacientes. Nós sabemos como é doído. Talvez não foi a mesma ferida, mas toda ferida dói. Toda ferida dói. Então, a gente lida com vários traumas, várias feridas aqui no consultório. E dentro do meio religioso, infelizmente, nós lidamos com isso todos os dias. E eu creio que Deus me chamou com um propósito. Este propósito, ele me chamou para ser uma terapeuta cristã no meio de pessoas que talvez pensavam como eu. Era tudo espiritual. Não adianta procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, porque o seu problema é espiritual. Vai para a oração, que lá você vai conseguir. Existem coisas que realmente você consegue na oração. Mas tem coisa que Deus quer que você tenha uma ajuda profissional. Eu digo que somos os escolhidos de Deus aqui na Terra, né? Os médicos, terapeutas, para poder curar pessoas. Em relação à ansiedade, Ariane, nós conversamos sobre a ansiedade. Infelizmente, esse dado aí é comprovado, a OMS já divulgou isso, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Imagine só. Mais ansioso do mundo. E o terceiro mais depressivo do mundo. Então, isso é muito preocupante. E eu fico muito feliz quando estão levantando terapeutas, institutos estão aí para você escolher qual você se adapta melhor, a metodologia, para que você levante terapeutas profissionais que realmente são apaixonados por pessoas. Porque eu sinto, sabe, esse amor por pessoas. Entende? Então, eu fico muito feliz quando alguém chega aqui na minha clínica, ela está muito triste, abatida, chorando, e quando é o final da sessão, ela consegue sorrir. Para mim, isso não tem preço. Isso é muito maravilhoso. Mas, para isso, você precisa gostar daquilo que você faz. Você precisa amar pessoas. E, assim, esse dado é um dado muito preocupante para o nosso país. E depois da pandemia, isso se agravou ainda mais. Infelizmente. E por isso que mais uma vez eu digo, parabéns para vocês por esse espaço. E precisamos também dar a mão umas às outras. Existem pessoas que estão no curso. Eu estou fazendo a segunda formação, né, de psicanálise. Estou na segunda, por quê? Eu apaixonei pelo método da doutora Andrea, né, também.
como eu disse, já tem a formação, mas eu gosto muito da forma como a doutora André, ela traz o conteúdo. Isso é de uma riqueza muito grande. Então, eu estou nessa segunda formação com ela e realmente eu não pretendo parar. Não tem como parar. Não existe isso. Porque a saúde mental, todos os dias, ele requer ainda mais de conhecimento. Porque o ser humano, ele é impossível você decifrar. Não tem como. É uma fonte inesgotável. Então, como você vai buscando conhecimento e a cada dia vai nascendo outros tipos de traumas e as pessoas vão adoecendo ainda cada vez mais. Todos os dias nós temos notícias de pessoas tirando a própria vida, né? Se mutilando. E isso é uma coisa que a gente não fala abertamente, mas infelizmente acontece. Poderia ser mais aberto para a gente falar, mas infelizmente as plataformas não aceitam, né? Mas é preciso olhar com muito carinho por esse lado. Esse que você falou da mutilação é muito em jovens. E o que é essa mutilação? É dor. Eles estão causando outra dor, se cortando, para poder tentar aliviar a dor que está lá dentro. A dor da alma, a dor do coração. Eles não conseguem pôr para fora, não conseguem expressar. Eles têm que se machucar para tentar aliviar um pouquinho daquela dor. É igual uma compulsão. A pessoa tem que beber para aliviar aquela dor, ela tem que comer para aliviar aquela dor, ela tem que comprar para aliviar aquela dor. São todos gatilhos. As Exatamente. pessoas fazem isso e não procuram, às vezes, um profissional porque tem medo, porque tem vergonha, porque fulano falou que terapia é coisa de doido. Ciclano falou que não pode fazer terapia. Não existe isso. Deus capacitou as pessoas, capacitou o médico. Quando você está com o dente doendo, aonde vai? O dentista. Capacitou o dentista para ir lá resolver o problema do dente. Então, isso é muito grave, tudo isso. É triste a situação que nós vivemos. Nosso país, né? Lá fora, todo mundo fala bem porque ele é cultura, ele é rico, né? Água doce, floresta. O povo fica brigando aí com a Amazônia, porque é um país rico e Exato. doente. Infelizmente, com as pessoas. O Exato. emocional. Infelizmente, né? Infelizmente, o Brasil ele entrou por esse caminho. As pessoas, os estudiosos, né? Eles dizem que é a questão social, né? Mas hoje eu vejo que a rede social ela adoece muita gente. Não pela a tecnologia em si, mas é justamente porque hoje nós estamos criando, educando pessoas muito frágeis. Muito frágeis. Hoje, uma criança hoje não pode receber um não. Não, eu preciso dar o celular para minha criança, porque senão ele vai ficar estressado. Enquanto eu vou arrumar a cozinha, enquanto eu vou fazer isso, eu vou dar o meu celular para a criança. E ali, a criança fica tão entretida ali naquele celular, que ele acha que tudo ali é na hora dele. Só a tela aqui, ó, passando. E aí ele traz isso para a vida. Tudo tem que ser assim. E a questão do não, Ariane e Célia. Hoje nós vemos aí na mídia o índice de feminicídio é elevadíssimo. Estou dizendo isso porque está dentro aqui do nosso tema.
A questão do feminicídio é muito grande. Por quê? Ah, se não me quer mais, eu mato. Né? Não sabe receber um não. Não é minha, não é de ninguém. Sim, eu casei com essa pessoa, para sempre será minha, né? Para sempre ela será minha. E assim, né, tanto faz, né? O homem como a mulher também é dessa forma. Então ele acha que aquela sensação que se eu perder essa pessoa, a minha vida desabou. Então ele não tem, sabe, uma, como que eu posso dizer, ele não tem é, é, estrutura emocional. Essa é a verdade. Ele não tem estrutura emocional para receber um não, né? E finalizou o relacionamento, mas não, ele quer matar. Ele quer matar, ele quer bater, tudo. Tudo isso é adoecimento. Adoecimento da mente. Então, nós precisamos realmente estar tratando pessoas que chegam até nós. Não podemos deixar nós. Eu falo nós porque eu sou mãe e sou avó. Então, a Ariane, eu acho que ela não é avó ainda, não. Não sei a Célia, né, Célia? Sou. Você já é avó, né, Célia? Eu sou avó, tenho uma netinha. Então, a gente com conhecimento, porque na época dos meus filhos pequenos, eu não tinha esse conhecimento. Mas hoje eu já tenho. Hoje eu posso passar esse conhecimento, né, para os meus filhos, para que eles não sofram tanto, né, como eu sofri, né, na época também. Então, para que seja mais maleável na educação. O não é não, o sim é sim. Então, tudo isso faz parte da saúde mental. E, gente, reunião de família, o que a gente vê, cada um no seu celular. Cada um no seu celular. Isso eu digo adultos, né? Adultos. Então, isso traz um adoecimento tão grande, tão grande. E aí, o que acontece? Daqui a pouco as pessoas não sabem resolver um problema, porque estão tão ansiosos, tão depressivos e não sabem por quê. Mas nós sabemos o porquê. A comparação nas redes sociais. Você olha para a vida de alguém, né, nas redes sociais, tá tudo mil maravilhas. Mas não sabe que por trás daquilo tudo existe uma pessoa doente e só quer realmente transmitir que é uma pessoa que realmente não é. Então, tudo isso é adoecimento mental para essa geração. Essa geração da tecnologia, né, da internet, porque não que eu seja, né, tão velha, mas na minha época não existia essa questão de internet. É a época da analógico, não é isso? Então, a gente precisava esperar, se quisesse alguma coisa, tinha que esperar o tempo certo, nada é na sua hora. Quer ver uma notícia, vai para o Jornal Nacional, que era 8 horas da noite. Agora não, nós temos tudo aqui na palma da mão, né? Então isso tudo traz ansiedade também. Sim, traz. E as pessoas começaram a usar máscaras, igual você está falando, né? Na reunião de família, todo mundo no celular. A hora que coloca a ceia lá, a comida, a primeira coisa que faz é o quê? Tem que ficar lá esperando 10 minutos para todo mundo tirar a foto para postar no status. Ninguém vai comer enquanto ninguém tirar a foto. Gente, a comida é para comer, não é para tirar foto. Quando você for tirar a foto, quem está assistindo, quem está ouvindo, quando você for tirar a foto do seu alimento, pergunte qual é a sua necessidade de tirar aquela foto daquele arroz, daquele feijão. Ah, tá bonito, tá bonito. Mas o vizinho precisa ver o arroz, o feijão, a carne assada, né?
qual é a sua necessidade de mostrar que você está no churrasco. E outra coisa, né? Eu acho que você não vê também. Alguém posta lá o dia difícil da sua vida. Nunca vi ninguém postando. Às vezes a gente vê no hospital ali, mas Não, quando, né, tomando um soro. tomando um soro, né? Só Tomando um mostra soro. aqui Mas tomando uma soro. cirurgia, alguém já viu? Uma hemodiálise, né? Um tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia. Então a gente precisa preparar as pessoas que a vida é atrás das telas, ela é outra realidade. Ela é outra realidade, é a realidade doída, que muitos não estão preparados para lidar com isso. E por isso que os consultórios estão cheios, com doenças que poderiam ser tratadas, talvez, no consultório terapêutico, poderia, mas não. Deixou chegar num ponto tão elevado da doença que talvez hoje é um câncer, que nós sabemos que tem causas, né, emocionais. Já é comprovado, né? Já é comprovado. Não espalham porque, né? Claro. Né? Tem que deixar ali tudo mais quieto, mas Sim. o câncer é adoecimento das células do nosso corpo. Mágoa causa câncer, já é comprovado. Comprovado. Pessoas, ainda no meio religioso, a gente vê muito pessoas doentes, né? Por quê? Porque não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar. Eu tratei um caso uma vez, foi assim que eu comecei a trabalhar na clínica. Trabalhei um caso, ele era uma senhora, na época ela tinha síndrome do pânico e não sabia por quê, de onde veio essa ansiedade toda, essa insegurança toda e por que chegou a isso. E nós trabalhando essa questão, na análise, ela descobriu que quem foi, porque até então ela imaginava que houve um abuso sexual na família dela, com a irmã dela, ela imaginava que teria sido a irmã dela, mas na análise ela descobriu que foi com ela. E isso foi muito chocante para ela, na época. Muito chocante. E dentro da igreja. Então, e ela convivia com essa insegurança, com essa ansiedade elevada, o transtorno de pânico. Algumas vezes o SAMU tinha que buscar ela em casa, porque ela estava muito mal. E depois que nós trabalhamos, ela descobriu, ressignificou. E hoje, eu não sei mais notícia, mas até quando eu soube, ela estava bem. E, para minha surpresa, que eu não imaginava, né? Para minha surpresa, um dia eu estava num evento da psicanálise, e quem que eu encontrei lá? Ela, estudante de psicanálise. Ela estava no curso também. Ressignificou. Então, o que eu quero dizer com isso? Infelizmente, no nosso meio, existem muitas pessoas doentes. E não é de lá de fora, é realmente aqui de dentro. E precisamos ter. Quanto mais nós tiver conhecimento, como eu disse, o conhecimento é liberta. Conhecimento. Isso, o conhecimento é libertador. Conhecimento com ação. Ele sem ação, ele fica todo. Exatamente.
Não adianta você conhecer não adianta você conhecer e você não praticar, né? Justamente. Queria deixar aqui algumas reflexões para as pessoas pensar depois, né? E se aqui você se conectou com essa conversa, identificou com algo, escreva nos comentários eu, ou então mande no nosso direct. Eu vou deixar aqui marcada a Célia, né, a Lúcia, para você entrar em contato, conversar, pedir mais informação sobre o assunto. Não precisa ter vergonha, nós estamos aqui para auxiliar, viu? Então, o que mais te tocou nessa conversa? Reflita, você pode pegar um papel, um caderninho e vai anotando. A conversa de hoje foi tantos assuntos da ansiedade, da rejeição, do abandono, a história de vida linda dela, porque assim, sofrida foi, dolorida, cheia de dor, trauma foi, e hoje, plena. Hoje, transformando vidas, né? Então, o que mais te tocou nessa conversa? Onde isso aparece hoje na sua vida, esse pedaço que te tocou? Essas perguntas são todas perguntas terapêuticas. Você vai fazer a sua própria análise, mergulhar na sua vida, né? O que geralmente as pessoas evitam olhar. O que você evita olhar, né? Você também sente isso? Dor lá no coração, uma dor profunda, uma angústia que você não sabe explicar? Né? Quando isso acontece? Porque são gatilhos. Essa angústia, ela sempre vem quando está acontecendo uma mesma coisa, está repetindo aquilo. Então, gera um gatilho, né? Faz sentido para você, né? Comenta aqui nos comentários, coloca eu, entre em contato com a gente, que nós vamos poder auxiliar. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, nos procurar depois, viu? E, Célia, você quer comentar alguma coisa para a gente poder estar finalizando? Só agradecer pela luta, por esse apanhado que ela fez, tão, né, tão profundo, maravilhoso. Englobou aí a questão da religião, que às vezes a gente acha que não é preciso. Isso aí faz com que as pessoas sofram, sem saber dessa informação. Sobre a ansiedade, foi muito bom. Só agradecer. A Luz continue sempre assim, no serviço, na entrega, em fazer a diferença na vida do próximo dela chegar, assim como cada um de nós, né? Quem for as pessoas que chegarem até nós, que saiam diferentes também. Sim. Então, nós conectamos aqui com a história, a gente sentiu a dor, a gente se reconhece na dor do outro, e por isso nós vamos fazer a respiração novamente para acalmar o sistema parasimpático do nosso corpo, diminuir essa adrenalina, porque às vezes a pessoa que está escutando lá na casa dela se conectou com a dor, né? Ela pode estar chorando, ela pode estar nesse momento sentindo tudo isso. Isso está vindo agora. Ela não tinha, deu aquele start, virou a chave, ela não tinha essa noção. Então agora feche os seus olhos, respira fundo, puxa o ar bem fundo, solta bem devagar. Inspira pelo nariz, solta pela boca, bem devagar. Talvez hoje você não tenha encontrado as respostas que você estava procurando. Mas se uma pergunta começou a incomodar, o processo da sua transformação já começou. Se tocou em você, não ignora. Se vê uma dor, anota. Procura ajuda. Tem muitos profissionais que podem te ajudar. Você não está sozinho, né? Então, a terapia na vida real, né? Aqui é uma terapia mesmo. Conecta histórias, né? Aqui a terapia é para quem busca, né? Quem está cansado e busca alívio. Quem sustentou tudo a vida toda, igual ela trouxe casos reais do consultório dela, gente. Não, a gente pode ficar aqui umas 2 semanas que não dava para contar tudo que a gente vê. Assim, adorei, Lúcia. Muito obrigada que você trouxe. Isso que você falou aí da igreja, eu também tenho pacientes assim, sabe? E tem crenças limitantes que atrapalham a nossa vida, que vai transferindo do avô, do pai, que vai chegando para a gente e que limita a nossa história, bloqueia.
Então, assim, eu agradeço demais a sua contribuição, você doar o seu tempo. Foi maravilhoso. Muito obrigada pelo aprendizado. Foi a Eu nossa que terapia agradeço. aqui. Eu que agradeço vocês, meninas, por esse espaço tão rico, tão maravilhoso. E sempre que precisar e a gente tiver disposição aqui, a gente com certeza estaremos aqui novamente. E assim, são várias. O tempo é muito pouco para a gente poder falar aquilo que a gente tem como vivência e como experiência também. Mas eu digo uma coisa, Ariane e Célia, eu estou trabalhando em um livro. Eu digo que eu vou escrever um livro, que eu vou contar ali muitas coisas e que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também. Muito bom. Obrigada. Já está Obrigada, ajudando, gente. Muito obrigada. viu? Então foi um prazer caminhar com vocês. Obrigada, Célia. Obrigada, Lúcia. E esse foi mais um Terapia Cash. Terapia na vida real. Toda terça-feira, às 19 horas. Se cuida, hein? Cuide de você. Beijo, meninas. Boa noite. Obrigada, Fica todo mundo meninas. com Deus. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.